E hoje eu te pedi para você prestar atenção, porque neste vídeo, ai meu Deus, a gente vai falar um pouquinho dos sermões de quarta-feira de cinza do Padre Vieira, que estão na lista da Unicamp. Solta a vinheta, Barbosa! Então, gente, vai ser nesse formato aqui mais informal, que eu vou falar um pouco para vocês sobre o Padre Vieira, né? Esta obra que já está no vestibular da Unicamp há algum tempo, ele entrou no vestibular em 2018, ou seja, no ano de 2017, tá? Então tá pelo terceiro ano consecutivo na lista. Não é nenhuma obra, portanto, que está entrando, também não é nenhuma obra que está saindo. A gente costuma dar mais atenção para as obras que estão entrando ou saindo, né? Queria dizer que eu vou ficar descabelada aqui, porque tá um calor, eu tô com o vidro aberto aqui. Então, perdão. É um gênero diferente que a gente tem na lista da Unicamp, que é um sermão, né? E aí o sermão faz parte da doutrina da Igreja Católica. O sermão é uma parte da missa, que é a celebração católica, o rito religioso da religião do catolicismo. E aí tem o sermão, que é o momento da missa em que o padre se dirige aos fiéis, né? Para falar com as suas palavras. Então a gente tem na missa muitas leituras que são feitas de trechos bíblicos, e aí o sermão é o único momento em que o padre se dirige à comunidade para falar especificamente para os fiéis. Quando a missa era em latim, a gente tinha isso no Brasil, né? O sermão era a única parte da missa que era feita em português. Então, toda a parte de leituras e de cânticos, enfim, era em latim, mas o sermão era o momento em que o padre se dirigia. Inclusive, a missa era rezada de costas para a plateia, né? Para os fiéis, para a audiência, enfim. E o sermão era o único momento em que o padre virava para as pessoas. Parece até que algumas pessoas dizem isso nas cidades históricas, né? Que ele subia naquele tipo de sacadinha que tem nas igrejas antigas e dali ele se dirigia às pessoas. Então é um gênero diferente, é um gênero feito para ser lido. Então já fica a dica aqui para você, a ideia de que eu tenho constantes marcas de interlocução, né? Eu tenho o enunciador do texto, e quando você faz, sei lá, proposta de redação da Unicamp, você tem isso, né? Ele te marca muito bem quem deve ser o enunciador desse texto, quem tá falando e quem é o interlocutor, com quem eu falo, para quem eu falo. Aqui no caso, o enunciador é o Padre Antônio Vieira e o interlocutor é a plateia para quem ele se dirige. Então, muitas vezes a gente tem marcas desse tipo, né? Quando ele fala vejamos, na verdade ele não fala vejamos, ele fala ora vede, porque ele vai usar a segunda pessoa do plural, porque a gente tá falando de barroco, a gente tá falando de século XVII, que eu tenho todo aquele rebuscamento, né? Então ele usa a segunda pessoa, mas esse ora vede olha só, galera, presta atenção que eu vou falar aqui. É essa marca constante que ele tem de chamar a audiência o tempo todo pra si. O Padre Vieira era conhecido, né, por ser um puta de um cara que tinha uma retórica muito boa. As pessoas, sei lá, era tipo, eu falo, né, brincadeira de Lola Vieira, Lola Palusa. As pessoas ficavam do lado de fora da igreja quando ele dava sermão pra tentar ouvir, lotava. Ele devia ter o dom da palavra, né? E eu fico imaginando você que lendo isso aqui hoje tem dificuldade de entender. O quanto será que as pessoas simples do século XVII entendiam de só ouvir o que o Padre Vieira falava, né? Claro que eram outros tempos, claro que a variedade linguística era outra, mas não devia ser tão fácil assim. É que essa coisa, ele era um showman, né? Ele falava muito bem. Pena que a gente não tenha registro em vídeo disso pra gente entender como é que isso aqui funcionava com as pessoas. Então, a gente tem essa questão do sermão. E aí, se você pensar que, você sabe que o barroco, movimento artístico e também literário do século XVII, é um movimento da contra-reforma da Igreja Católica, né? É a reação da Igreja Católica, depois do Concílio de Trento, à reforma protestante, em que uma das coisas que Martinho Lutero vai pregar é que a Bíblia tinha que ser traduzida, né, para as línguas das pessoas, não só ser em latim, e mais, que a interpretação da palavra de Deus, da Bíblia, deveria estar a cargo de cada fiel, que cada pessoa era suficientemente capaz de ler e interpretar a Bíblia a seu modo. E o sermão é o contrário disso, né? O sermão é a maneira de eu justamente colocar a visão da Igreja Católica a respeito disso, a visão do padre, a visão que o padre, enfim, e a religião católica tem da palavra de Deus. Então o sermão tem essa ideia, nesse veículo de divulgação da fé,
tá? Eu tenho questões, eu já falei disso em outro vídeo, que é o vídeo em que eu comparo as listas da Unicamp e da FUVEST, da gente considerar o padre, não de considerar o padre Vieira como um escritor, porque ele é um escritor, né? Ele é um padre e os seus sermões, que são religiosos, são considerados literários, são considerados obras literárias, ele é considerado um escritor. Mas ele é um padre, e ele fala de um lugar que é o lugar da doutrina católica. E eu tenho problemas com relação a isso, porque os candidatos que prestam vestibular da Unicamp não são necessariamente católicos, não são necessariamente cristãos, não são necessariamente religiosos, seguidores de uma religião. Eu posso ter gente que, sei lá, o cara é ateu e ele nunca ouviu falar disso. E aí eu acredito que para um aluno que não tem uma doutrina cristã na sua formação, entender isso aqui seja muito mais difícil. Por isso que eu tentei muito trazer um padre para esse vídeo, né? Para que esse padre pudesse falar, que é uma pessoa de dentro da religião, explicar algumas questões. Eu sempre conto essa história. Eu tava com uma amiga minha uma vez, na sexta-feira santa, que a gente foi beber, uns amigos meus, uma galera que veio de São Paulo, fazia tempo que a gente não se via, eles vieram para passar o feriado com a família e mandaram mensagem na sexta-feira, né? Vamos tomar uma cerveja, a gente se encontrou. E aí essa amiga minha, a gente tava discutindo as questões, né, falando de religião, e aí ela falou, gente, mas sexta-feira santa, né, dia que Jesus morreu, ninguém fala da vida adulta de Jesus, né? Eu falei, como assim, gata? Ela falou, não, ninguém fala, tipo, tá, Jesus morreu, ele tinha 33 anos, aí ele ressuscitou. E daí? O que aconteceu com ele? A gente não tem essa... Eu falei, gata, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, então ficou aqui, vivendo. Ele morreu para a doutrina cristã, né? Ele morre, ressuscita e sobe aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde já vira julgar os vivos e os mortos. Eu não tenho uma religião que eu sigo hoje, mas eu tive uma formação na Igreja Católica. Isso pra mim é tão óbvio, né? Cristo quando ressuscita e depois ele sobe aos céus. E pra ela isso era uma coisa que não fazia sentido, porque ela nunca ouviu falar. Então eu fico imaginando os meus alunos que não têm uma formação na doutrina católica, a dificuldade que eles podem ter para entender e interpretar muitas das coisas que acontecem aqui, né? Talvez gente que nunca tenha ido numa missa, que não faz ideia do que seja um sermão. Tudo bem que determinadas religiões você tem esse momento em que o pastor, que seja, se coloca para falar com a plateia, não é plateia, é audiência, mas enfim, né, com os fiéis. Mas, por exemplo, em religiões de matriz africana você não tem isso. No culto do candomblé você não tem um momento em que necessariamente o babalorixá se dirige à galera para trocar ideia, né? Ou mesmo num culto de umbanda você também não tem muitas vezes isso. Então, assim, eu acho importante, acho problemática essa ideia, mas, enfim, eu não mando nada, ninguém me consultou, ninguém falou, Ju, o que você acha de pôr Padre Vieira no vestibular, né? Colocaram lá e tá lá, então a gente só tem que aceitar. E eu tô aqui pra tentar... fazer com que essa missão seja um pouco menos difícil pra você, tá bom? Bom, a coisa que a gente mais pode falar sobre o Padre Vieira, eu não queria fazer um vídeo muito longo aqui, mas essa questão do barroco e a questão da argumentação, né? Um sermão é característico por isso, pela persuasão. Ele quer te convencer e para isso ele vai argumentar. E ele vai fazer isso de uma forma muito lógica. Eu digo que alunos de exatas, o que é que você quer? Dá licença um pouquinho, gente. Está me irritando. Eu digo... É o robozinho. Eu digo que alunos de exatas têm... Às vezes nunca viram o Padre Vieira, começam a ler Padre Vieira e gostam, porque o raciocínio dele é lógico, ele faz um raciocínio circular, ele não deixa pontas soltas, é uma argumentação lógica e a gente vai dizer engenhosa, é o engenho, é a capacidade de raciocínio. O Padre Vieira faz parte do que a gente chama dentro do barroco da vertente do conceptismo, né? Não é tanto o cultismo, por exemplo, do Gregório de Matos, preocupado com a forma, mas o conceptismo, preocupado com o conceito, preocupado com a ideia. Então, trabalhar essas ideias de modo engenhoso, de modo, a gente vai dizer, as agudezas do raciocínio, que é o que torna muitas vezes o texto complicado, complexo, difícil, né? Eu tô aqui com as minhas anotações pra ver se eu não tô esquecendo nada. Outra coisa que eu costumo falar é que a gente tem muitos sermões do Padre Vieira, inclusive alguns que já caíram em outras provas, muito conhecidos. Sermão
da 60ª, que é um sermão metalinguístico, no qual ele fala sobre como deve ser um bom sermão. Você tem o sermão de Santo Antônio aos Peixes, em que ele vai defender, ele vai ser contra, na verdade, a escravidão dos indígenas, né? São sermões que são sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Então, quando ele vai defender o domínio português sobre o Brasil contra as invasões holandesas, seriam sermões para cair no vestibular, mais políticos, então que você teria uma análise mais do contexto, né? Porque na verdade tudo é político, mas esses sermões são mais marcadamente políticos, você teria um contexto histórico de invasões holandesas, por exemplo, de escravidão dos indígenas, colonização do Brasil, mas esses não. Esses são especificamente da doutrina católica. São sermões de quarta-feira de cinzas, que é um momento muito especial para a Igreja Católica. Então, essa é a minha questão. Quer botar Padre Vieira? Beleza, mano, vamos botar Padre Vieira. Mas, tipo, podia ser um sermão menos católico, né? Não podia. A Unicamp escolheu esse. Então, só nos resta, como eu digo, acatar. Bom, brevemente da visão de uma não especialista a respeito da quarta-feira de cinzas, ela é um dia muito importante dentro da doutrina cristã, da doutrina católica especificamente falando. Eu nunca frequentei religiões das matrizes evangélicas, eu não sei dizer se isso é diferente ou não lá, né? Mas eu posso dizer do ponto de vista católico, e como eu disse, meus pais são católicos, eu fui criada no catolicismo, fiz primeira comunhão. Tem várias histórias legais sobre isso, porque na época de fazer primeira comunhão eu não quis, né? Fiz crisma também, depois que me disseram que se eu não fizesse crisma eu não podia casar. Eu fui fazer, e hoje eu casar é a última coisa que eu quero na vida, né? Mas enfim, tem várias histórias de quando eu era criança questionava muitas coisas da religião. Quando eu tinha 5 anos eu obriguei minha mãe a me dar uma hóstia porque eu queria comer. Tem várias histórias engraçadas que eu posso contar no outro momento que não servem tanto pra cá. Que eu não quero, como eu disse, deixar esse vídeo muito longo. Eu tô falando isso, daí ele vai ficar com 40 minutos, né? Mas enfim. Mas então, assim, eu tenho essa vivência de ter sido criada no catolicismo. E a quarta-feira de cinza, então, dentro da doutrina católica, pra mim, é esse dia que vem depois da terça-feira de carnaval. Isso todo mundo sabe, né? Que é o dia que a gente, teoricamente, não trabalha até meio-dia. A gente tá se recuperando do carnaval. Depois da terça de carnaval, então, assim, ela não tem um dia certo no calendário, né? Não é tipo, sei lá, 2 de novembro finados. Vai cair em qualquer dia da semana, mas é o 2 de novembro. A quarta de cinzas não tem um dia certo no calendário. Ela sempre é a quarta depois da terça-feira de carnaval. E é o primeiro dia da quaresma. São 40 dias antes da Páscoa, se eu não me engano, antes do domingo de Páscoa. Em que se celebra na Igreja Católica a ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa, para os católicos, é o momento mais especial do que o Natal. Porque nascer, todo mundo nasce. Mas para a Igreja Católica, só Jesus ressuscitou, né? Então, é na ressurreição de Cristo que se baseia toda a fé católica. Então, a Páscoa é o momento mais importante da Igreja Católica. E a Quaresma são esses 40 dias antes do domingo de Páscoa. 40 dias de preparação para a celebração da Páscoa. Então, a quarta-feira de cinzas é o dia que marca esse início, né? Que para os católicos ou deveria ser um período de preparação, um período de reflexão, um período... tem muita gente que faz jejum, tem gente que faz promessa, tem gente que, por exemplo, eu lembro de uma amiga minha da minha família, da família amiga dos meus pais, que ela amava Coca-Cola, era viciada em Coca-Cola, e ela ficava os 40 dias da quaresma sem tomar Coca-Cola. Isso pra ela era de fato um puta sacrifício. Tem gente que fica 40 dias sem comer chocolate, tem gente que fica os 40 dias da quaresma sem comer carne vermelha. Eu imagino que antes, e isso tem uma coisa legal que a gente pode pensar no Saramago, já fazer um link, no História do Cerco de Lisboa, que também tá no vestibular Unicamp, ele vai falar sobre os preceitos da religião islâmica e vai dizer que no início da religião as pessoas seguem esses preceitos com mais atenção. E conforme vai passando o tempo, eles vão meio que relaxando, né? Eu imagino que na Igreja Católica também tenha isso, imagino que antigamente as pessoas faziam mais jejum ou ficavam mesmo sem comer carne, e hoje é uma coisa mais pessoal, cada um faz o seu trato ali com Deus do que vai ter durante essa quaresma, né? Qual vai ser o sacrifício que vai fazer. E por que o sacrifício? Essa ideia do jejum que Cristo faz, né? O jejum mortifica o corpo para que... São umas coisas que eu não entendo muito bem. Mortifica o corpo para que você pense em outras questões da alma. Então, assim, são esses 40 dias de reflexão. Então, a quarta de cinzas, o que eu me lembro... Eu sempre falei cinzas, e aqui no título é cinza, não sei porquê, né? A quarta de cinza, eu me lembro que na Igreja Católica você tem essa celebração que o padre faz uma cruz na sua testa, na missa de quarta de cinzas, com cinzas que são queimadas as folhas do Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, você leva as folhinhas lá pra igreja, as folhinhas são abençoadas, porque parece que tem uma história que quando Cristo entrou numa cidade X, que eu não sei qual é, que ele foi saudado, o povo balançava as folhinhas, e é o Domingo de Ramos. Na quarta de cinza, então você ganha no Domingo de Ramos, num ano você ganha essa folhinha, leva pra casa. A minha mãe manda botar embaixo do colchão pra proteger de raio. Aí vem o sincretismo brasileiro, que eu não sei qual que é a relação, mas enfim. Um ano, quando chega no outro ano, no dia da quarta de cinza, você pega lá essa folhinha, que no caso da minha mãe fica embaixo do colchão, e são essas folhas de ramos do Domingo de Ramos que são queimadas, e dessas folhas que queimadas tem essa cinza, que é o que o padre faz, né? Esse sinal que te lembra a quarta de cinza, que te lembra que começou a quaresma, que te lembra que você tem esse período de reflexão e que te lembra de que você vai morrer, né? A questão das cinzas, e esses sermões falam muito sobre essa questão, a questão da morte. É o memento mori, essa expressão do latim que significa lembre-se de que você vai morrer. Homem, você é mortal. Então, quando você morrer, essa é o grande tema desses 3 sermões, grosso modo, que é uma questão barroca, né? É para isso que na arte barroca a gente tem a caveira, a gente tem muita presença de caveira, a gente tem a natureza morta, a gente tem as frutas que estão ali para te lembrar que assim como essas frutas, a sua vida tem um tempo e depois ela apodrece, ela acaba e você vai ser aquela caveira. Você vai voltar pro pó do qual você veio. Essa é a grande questão dos sermões do Padre Vieira, né? O pó das cinzas. Lembra esse pó no qual você vai se transformar novamente quando você morrer. Então, viver lembrando que um dia você vai morrer. E aí, quando você morrer, você vai pro céu ou vai pro inferno, dependendo das suas ações em vida. Então, eu acho que o grande tema em geral desses sermões é isso. Essa consciência da morte, né? É diferente do Carpe Diem, nós vamos morrer mesmo, então vamos aproveitar. Você vai morrer um dia, e aí? Pra onde você vai? O que vai definir isso é o que você faz ao longo da sua vida. Então, a quarta de cinzas é um bom momento para você, durante a quaresma, refletir sobre o que você tá fazendo, se você se as suas ações vão te levar ou não pro céu. Então, essa é a importância, esse momento de recolhimento, de luto, de preparação para Páscoa, que é o momento mais importante da Igreja Católica, tá bom? A gente tem, então, escolhido pela Unicamp 3 sermões, do Padre Vieira aqui. O primeiro sermão é de 1672 e ele pregou em Roma. O segundo sermão é de 1673, então do ano seguinte, também pregado em Roma. E o terceiro não tem data e ele não chegou a ser pregado. Ele foi escrito, mas não foi pregado. Dizem que por enfermidade do autor. Há os dissidentes que vão dizer que, na verdade, porque o Padre Vieira teve alguns probleminhas com a Inquisição, dos quais ele escapou, né? Mas tem gente que diz que esse sermão não foi pregado porque ele estava em tretas com a Inquisição. Mas, enfim, eu não tenho certeza se isso é verdade. Enfim, são esses 3 sermões sobre o mesmo tema. Tem muito isso, né, na Igreja Católica. Quando é que você... O tema do sermão é baseado na leitura do evangelho que é feita, daquelas leituras bíblicas que eu te falei. Então, você não escolhe do que você quer falar, né? A ideia é que durante o sermão, o padre aproxime aquela leitura que foi feita de um texto tão antigo que é a Bíblia, da realidade dos caras hoje. Então, eu imagino, faz muito tempo que eu não vou à missa, mas quando eu ia era assim, no século passado, o padre pegava a leitura do evangelho, né, que é lido, e atualizava. Então, o que isso tem a ver com hoje? Como que eu posso interpretar essa palavra para trazer isso para as minhas ações no mundo de hoje? Então, sempre tem isso. Você vai ter isso aqui também, só que o mundo de hoje, que ele fala aqui, é século XVII, né? Então, são esses 3 sermões específicos de Quarta de Cinzas, que tem todos eles o tema da morte e essa ideia de como você, enquanto fiel, quais são os seus deveres religiosos em relação à morte. Essa edição é a edição da editora da Unicamp, tá? Que tem um prefácio e organização dos sermões do professor Alcir Pécora, que é um professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp. Inclusive, no ano passado, em 2018, no vestibular 2019, caiu um trecho da introdução do Pécora. Então, assim, você pode encontrar esses sermões em outro lugar e ler? Pode. Mas, mano, esse livro custa, eu acho que é R$26. E dá pra comprar mais barato também. Vira e mexe, a editora da Unicamp tem. Eu consegui comprar pros meus alunos por R$13. Vale a pena pra você poder ler esse texto, que é a introdução do Pécora, né? Que é o cara que vai escrever, inclusive, a respeito desses 3 sermões. Ele vai falar um pouquinho, então é um texto que vale muito a pena você ler. Tem algumas coisas que eu gosto de falar que eu peguei desse
desse prefácio pra você, então, né? Tem uma coisa que, assim, eu não vejo a Unicamp pedindo isso, mas você pode encontrar isso na internet, fica a dica, procure, que são as partes nas quais se divide um sermão. Então, o exórdio, que é quando ele apresenta o tema, a narração, a divisão que ele monta, ele fala do que ele vai falar, aí ele expõe os argumentos, aí ele mesmo refuta os próprios argumentos, a peroração, que é a conclusão. Lembra muito uma estrutura de dissertação, só que mais enorme, né? Você apresentar o tema do que você vai falar, você apresenta a sua tese, você argumenta e você conclui reafirmando a tese que você defendeu dentro daquele tema. É muito parecido, porque a dissertação, esse gênero bizarro que só existe no vestibular, é um texto dissertativo argumentativo, né? Você tá tentando convencer as pessoas daquela sua tese dentro daquele tema. Um sermão é um texto muito parecido com isso, né? Eu não vejo a Unicamp te perguntando sabe, nome, exórdio, peroração, não apareceu ainda na prova e eu também não vejo ela fazer isso. Mas assim, sei lá, você vai prestar medicina, sabe? Você tem que saber o pelo do ovo. Eu acho que não custa você dar uma procurada nisso. Em geral, estamos falando sobre... Esses sermões também são chamados de sermões do pó. Por causa da questão das cinzas, que eu te falei, da celebração, e porque essa ideia do pó... A Igreja Católica tem essa ideia, né, da Bíblia. O homem veio do pó e vai voltar pro pó. Por que veio do pó? Porque Deus, teoricamente, cria o primeiro homem, que é Adão, a partir do barro. Barro é terra, terra é pó, né? Ele modela o primeiro homem e sopra a vida. E quando a gente morre, o nosso corpo decompõe e a gente volta a ser pó. Então, do pó ao pó. A nossa vida, e o Vieira vai dizer isso no primeiro sermão, é esse círculo que a gente faz do pó ao pó. Do pó que eu era até o pó que eu vou voltar a ser, teoricamente. Mas existe um momento em que Deus diz para Adão que Adão é pó. E aí, esse é o tema do primeiro sermão do Vieira, mas eu já tô me adiantando aqui em frente. Eu queria, só do primeiro sermão, começar a ler com você esse trechinho pra gente conversar um pouquinho. Então vou colocar aqui na tela pra você, tá? Vem comigo. Ele começa o sermão assim. 2 coisas prega hoje a igreja a todos os mortais. Ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura, mas a futura vem aos olhos. A presente não alcança o entendimento. E que 2 coisas enigmáticas são essas? Volta aqui comigo. Olha só o que ele tá fazendo. Ele tá... eu costumo dizer... Tem 2 personagens que aparecem às vezes na minha aula, que são Ruth e Neide. Beijo, Biel. Ruth e Neide são 2 senhoras. Eu imagino Ruth e Neide ouvindo o sermão do Padre Vieira. E ele começa dizendo... Tem 2 coisas que a igreja prega. As 2 são importantes. Uma é futura, outra é presente. Uma é fácil de entender, a outra é muito difícil. A futura é a que a gente vê. Aí você fica, como é que é futura eu vejo e é presente eu não entendo? E ele fala, e que 2 coisas são estas? Ruth e Neide nessa hora estão assanhadas. Ruth, que coisas são? Eu quero saber. Ruth, não saio daqui enquanto ele não disser. O que ele está fazendo aqui é uma espécie de... como direi, ele tá chamando a plateia, né? Olha, eu vou falar de 2 coisas. E que coisas são essas, né? Então, essas são as marcas de interlocução que eu te falo. Não exatamente aqui interlocução, mas ele tá chamando a plateia, né? Então, ele vai dizer quais são essas 2 coisas. Volta lá comigo. Pulvis est et in pulverem reverteris. Então, o que ele está dizendo é... E aí, isso aqui é muito comum, volta aqui comigo, você ter expressões em latim. Dependendo da edição que você tem, isso vai ser explicado, né? Dependendo da edição, não. Mas logo depois ele diz o que é, ele traduz em inglês. Então aqui ele vai... Tá louca. Ele traduz em português. Sois pó e em pó vos haveis de converter. Essas são as 2 coisas. A presente, sois pó, e aqui é a segunda pessoa, vocês são pó. E em pó vos haveis de converter. E vocês vão se converter em pó depois. Aí ele continua o sermão. Vem comigo. Sois pó é a presente. Em pó vos haveis de converter é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vem nos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento alcança. Que me diga a igreja que hei de ser pó, in pulverem reverteris, não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras, que cobrem aquelas pedras, as letras dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo que ali há é o nada que havemos de ser, tudo pó.
Se perguntardes de quem... Vamos para maior exemplo e maior horror a estes sepulcros recentes do Vaticano? Se perguntardes de quem são pó aquelas cinzas, responder-vos-ão os epitáfios, que só as distinguem. Aquele pó foi Urbano, aquele pó foi Inocêncio, aquele pó foi Alexandre, e este que ainda não está de todo desfeito foi Clemente. De sorte que para eu crer que hei de ser pó, não é necessário fé, nem entendimento. Basta a vista. Mas que me diga e me pregue hoje a mesma igreja, regra da fé e da verdade, que não só hei de ser pó de futuro, senão que já sou pó de presente, pulvis és. Como pode alcançar o entendimento se esses olhos estão vendo o contrário? É possível que estes olhos que veem, estes ouvidos que ouvem, esta língua que fala, estas mãos e estes braços que se movem, estes pés que andam e pisam, tudo isso já hoje é pó? Pulvis és? Argumento a igreja com a mesma igreja. Memento homo. A igreja diz-me e supõe que sou homem. Logo, não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem, memento homo, como me pregam que sou pó? Quia pulvis est. Nenhuma coisa nos podia estar melhor do que não ter resposta nem solução a esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela será a matéria do nosso discurso. Para que eu acerte a declarar esta dificultosa verdade e todos nós saibamos aproveitar deste tão importante desengano, peçamos àquela senhora, que só foi exceção deste pó, se digne de nos alcançar graça. Ave Maria. Esse é o início do sermão. Essa é a introdução. Ele te diz do que ele vai falar. Deus diz que eu sou pó e que eu vou voltar a ser pó. Que eu vou voltar a ser pó, beleza, mas que eu sou pó agora? Como? Eu não sou pó. E a melhor coisa que podia acontecer é eu não ter resposta pra isso. Mas a resposta vai ser... Eu vou te explicar por que eu sou pó agora nesse sermão. Ruth e Neide estão enlouquecidas. Ruth, nós somos pó? Como assim? Não sei, vamos prestar atenção. Então ele consegue chamar sua atenção nesse começo, né? Eu só quero ler o comecinho da próxima parte com você. Vem comigo. Enfim, senhores, não só havemos de ser pó, mas já somos pó. Pulvis est. Todos os embargos que se podiam pôr contra esta sentença universal são os que ouvistes. Porém, como ela foi pronunciada definitiva e declaradamente por Deus ao primeiro homem e a todos os seus descendentes, nem admite interpretação, nem pode ter dúvida. Então, o que ele diz aqui é, como que pode ser? Mas foi Deus que falou. Se Deus disse que a gente é pó, tem que estar certo. Não tem interpretação, não tem dúvida. Eu sou pó. Volta lá. Mas como pode ser? Como pode ser que eu que o digo, vós que o ouvis, e todos os que vivemos sejamos já pó? Pulvis est? A razão é esta. O homem, em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó, e há de tornar a ser pó. Foi pó, e há de tornar a ser pó, logo é pó. Porque tudo que vive nesta vida não é o que é o que foi e o que há de ser. Ora vede, esse ora vede tá aí em verdinho, que é pra te mostrar, isso é uma marca de interlocução. Ora vede. Ó, veja bem, veja só, vou te explicar. Então ele tá nesse momento se dirigindo à plateia, né, à audiência, enfim. E aí o que ele vai dizer é isso. Ninguém é o que é. A gente é, na verdade, o que a gente foi e o que a gente vai ser. Eu era pó e eu vou voltar a ser pó. Então, na verdade, eu estou homem agora, mas no fundo eu sou sempre pó, né? É a mesma coisa, ele vai dar exemplos disso, ele vai contar uma passagem bíblica em que Moisés está lá provando pro faraó a coisa da fé, e aí ele joga o seu cajado, que ele vai chamar de vara, sem piadinhas, por favor, que só que você vai pro inferno por causa dessas coisas, tá? Ele joga a vara no chão, que é o cajado, né? E a vara se transforma numa serpente. E aí os outros caras jogam as varas no chão e as varas viram serpentes, mas a vara do Adão come todas as outras. Para de rir que isso é sério. A vara do Adão come todas as outras, e aí ele diz, por que a Bíblia falou a vara come e não a cobra come? Porque não foi a vara que comeu, a vara virou cobra e a cobra comeu as outras cobras. Mas é que aquela cobra não era cobra, ela era vara. Ela era vara, virou cobra e voltou a ser vara. Então ela era cobra só por enquanto, na verdade ela era mesmo vara, assim como nós. Nós éramos pó, vamos voltar a ser pó. Então nós estamos humanos agora. Mas no fundo a gente não é o que a gente é agora. A gente é o que a gente era e o que a gente vai voltar a ser. E a gente era pó e vai voltar a ser pó. Então nós somos pó. Você pode não concordar.
Mas é um raciocínio lógico, né? Ele consegue defender essa ideia. E aí ele vai dizer que Deus é o único que é o que é. Porque Deus era Deus, é Deus e vai continuar sendo Deus. Eu não, eu sou homem agora, mas eu era pó e vou voltar a ser pó. Então eu não sou homem, eu sou pó. Agora Deus era Deus, é Deus e vai ser Deus, então Deus é sempre... Você percebe o que eu quero dizer com a agudeza do raciocínio, com o engenho? Porque isso vai dando um nó na sua cabeça, né? E ele vai repetir a mesma ideia muitas vezes. Por quê? Porque isso é um texto feito para ser falado. Ele precisa garantir que as pessoas entendam. Então ele vai repetir muitas vezes isso. Tem uma passagem que eu acho muito engraçada, né? É engraçado porque ele fica repetindo isso. Você tem que estar muito atento. Eu sempre falo, isso aqui você não pode ler no churrasco de domingo, com o cachorro do lado do vizinho latindo e o outro torcendo pro jogo do Corinthians e sua mãe gritando com o neto. Não, tem que ser... O neto, eu quis dizer o netinho, não o neto do Corinthians, que afinal o neto não é mais do Corinthians, apesar que jogou no Guarani, mas eu já tô aqui meio de Padre Vieira. Você tem que ter concentração pra ler isso aqui. Olha esse trecho como pode ser confuso. Sabeis por que só Deus é o que é? Porque só Deus é o que foi e o que há de ser. Deus é Deus, e foi Deus, e há de ser Deus. E só quem é o que foi e o que há de ser é o que é. De maneira que quem é o que foi e o que há de ser é o que é, e este é só Deus. Quem não é o que foi e o que há de ser não é o que é o que foi e o que há de ser. E esses somos nós. Olhamos para trás, o que é que fomos? Pó. Olhamos para diante, o que é que havemos de ser? Pó. Fomos pó e havemos de ser pó, pois isso é o que somos. Pulvis és. Então assim... E ele vai ficar repetindo essa ideia, tá? Eu só quis te mostrar um pouquinho... um pouco do que ele vai dizer aqui nesse primeiro sermão. Ele vai trazer ainda essa ideia do círculo que eu te falei, né? A vida é um círculo que eu faço então do pó ao pó. Esse círculo pode ser maior, se a vida dura muito, pode ser pequeno, no caso de crianças, sei lá, que nascem e já morrem. Ele vai trazer um pouco dessa ideia do circular e ele vai dizer, todo mundo é pó, mas peraí, como é que eu diferencio o pó vivo do pó morto? Se eu sou pó e o que morreu voltou a ser pó, como que eu diferencio o pó vivo do morto? O que diferencia é a vida, é o vento. Ele vai dizer que nós vivos somos pó levantado e o morto é pó caído. É o sopro que Deus dá no início que dá a vida para Adão. Nós somos esse pó em movimento, o pó levantado, e os mortos seriam o pó caído. Mas ele diz, lembre-se, pó levantado, de que você vai ser pó caído. Então é a grande mensagem dos sermões, né? De que hoje você tá aqui vivendo, mas amanhã você vai morrer. E é aquilo que eu falei do barroco, que a natureza morta vem te lembrar com a caveira, né? E a gente vê muito esse tema nos sermões religiosos do Gregório de Matos, que está na mesma época, que é o cara do barroco. E esse é o tema do barroco, né? A natureza morta, as caveiras que te lembram, lembra que você vai morrer, vai ter o juízo final, e aí vão decidir, com base no que você fez na sua vida, se você vai pro céu ou se você vai pro inferno. Então a ideia é... Vamos usar essa imortalidade a nosso favor. Ele diz, tratemos desta vida como mortais e da outra como imortais. A gente tem tanto medo de morrer, mas não tem medo da vida eterna. Você tem medo do momento da morte, mas a vida eterna, se você for pro inferno, vai ser muito pior. Então, use em vida o momento de preparar a sua morte. E ele vai dizer, ele vai terminar o sermão com uma dica prática para os fiéis. Ele vai dizer... De 24 horas que tem o dia, por que não se dará 1 hora à triste alma? Ele pede para que o fiel pegue 1 hora por dia durante a quaresma para refletir sobre essas questões. E aí ele dá 4 tópicos para você pensar. Quanto tenho vivido? Como vivi? Quanto posso viver? E como é bem que viva? É um momento de reflexão que tem tudo a ver com essa coisa da quaresma, como eu te falei, né? Obrigada, moto. Como que eu tô vivendo? Porra! Como que eu tô vivendo? Será que eu tô garantindo que quando eu morrer eu vou pro céu? O que eu posso fazer pra melhorar? O que eu tô fazendo de errado? Como que eu posso fazer melhor? Então assim, grosso modo, essa é a ideia do primeiro sermão, né? Eu acho que o sermão do Padre Vieira é uma coisa que você tem que ler muitas vezes, grifando. Eu acho que você tem que ler com seus colegas, sabe? Juntar uma galera pra ler. Fala, gente, vamos aí ler comigo? Estou tomando um chá de hibisco com cranberry. Nossa, que gostoso. Tá um calor, gente, um calor. Eu sempre recomendo. Junta uns amigos pra ler junto, em voz alta. Vai parando, vai lendo, vai discutindo. É mais fácil do que você passar por isso sozinho, sabe? Bom, galera, eu lembrei aqui de uma dica de leitura pra te dar. Toda essa questão da morte e de que não faz sentido eu ter... não faz sentido eu não pensar
eu só penso no que vai acontecer na pós-vida, se eu acredito, na pós-morte, né, depois da vida, enfim, se eu acredito que existe alguma coisa do lado de lá, como é o caso da religião católica, por exemplo, né. Eu queria te indicar um livro maravilhoso, ele está aqui, do maravilhoso Saramago. Essa estante aqui é só Saramago, tá? Tem inclusive, não sei se dá pra ver, é o altar do Saramago, tem uma foto dele ali. A maioria dos meus livros fica em outro lugar, né? Vocês veem sempre só essa estante, mas os outros livros estão todos aqui, tá? Aproveitando, vou mostrar um pouco a bagunça do meu escritório. Então, As Intermitências da Morte, que é um livro que fala, eu já falei às vezes para meus alunos dele, algumas vezes, e alguns já leram comigo no colégio, é um livro que fala sobre um país em que a morte decide parar de funcionar, a morte para de matar. E aí? E aí que a gente vai ter vários problemas, um deles é o problema da igreja, que a igreja fica desesperada porque ela diz, se a pessoa não morre, ela não tem medo de morrer, ninguém precisa de religião. Porque ela não tem que se preocupar em preparar para outra vida, porque a vida é só essa. Então tem um pouco disso, né? Quando o Padre Vieira acaba discutindo... por quê? Porque eu vou largando as coisas aqui, depois porque vira bagunça, né? Eu já vou guardar. Que vira um pouco dessa questão, essa preparação para a vida eterna em vida, né? O segundo sermão, ele vai falar sobre a arte de morrer, que é justamente o nome que o Alcir Pécora escolhe para o seu prefácio, né? A arte de morrer, segundo Vieira. A arte de morrer em vida. Preparar-se para a morte em vida. É a ideia do... É a ideia do memento mori, do lembre-se, homem, de que você é mortal. E isso me lembra 2 obras da lista pra gente fazer uma relação. A primeira é Augusto Matraga. A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é o momento da sua morte, quando ele dá a vida por um inocente. Então ali ele consegue se redimir da escrotidão da vida inteira que ele foi, né? A questão que caiu no ano passado, na primeira fase da Unicamp, sobre os sermões do Padre Vieira, trazia um trecho em que o Vieira fala disso, que não adianta no momento da morte você se arrepender de tudo, porque o que vai contabilizar nessa contabilidade de Deus aí, é o que você fez a vida inteira. É que o Matraga passa por um período, né? O conto é sobre isso, esse período de provações que ele se coloca, de penitências, para tentar se redimir. Mas talvez se ele morresse ali no momento de penitência, ele iria pro purgatório e não pro céu. Ele ganha o céu quando tem a sua hora e sua vez, que é quando ele dá a vida por um inocente. Então, dá pra gente estabelecer uma relação entre essas 2 obras e, obviamente, também com a obra dos Racionais, né? A gente tem ali Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, e uma outra música que eu não vou lembrar o nome agora, que você tem esse personagem refletindo no momento da morte sobre a sua vida, sobre as coisas que ele fez. Então, são coisas que me lembram muito o que o Padre Vieira fala aqui, tá? Bom, ele vai ter essa tese básica no segundo sermão de que é preciso morrer antes de morrer, para poder vencer a morte e chegar ao paraíso. E esse morrer antes de morrer não significa desistir da vida, não significa se matar, né? Porque para a doutrina católica o suicida não vai pro céu, vai pro inferno, né? Mas é deixar de se preocupar com as coisas não importantes, com as coisas deste mundo e cada vez mais passar a se preocupar com as coisas de lá. É a preparação da morte em vida. Se eu sou muito apegado a todas as coisas dessa vida, desse mundo material, que vento maravilhoso que veio agora, a gente tá um calor aqui que vocês não têm ideia. Se eu sou muito apegado às coisas do mundo material, quando eu morrer eu vou sofrer muito pra me libertar de tudo isso. Mas se em vida eu for cada vez mais cada vez menos me importando com essas coisas e cada vez mais me importando com as questões espirituais, eu tô de certa forma me preparando para a morte. Então tem o caso das minhas ações em vida, mas tem o caso disso, eu vou me desprendendo dos valores terrenos e vou me abrindo para as coisas verdadeiras, que são as coisas que importam, para os verdadeiros valores, né? Ele vai falar que a morte tem 3 momentos de dificuldade, que a morte é única, que ela é incerta, porque você não sabe quando ela vai acontecer, e que ela acontece ali, ela é momentânea e instantânea. Mas que o remédio para isso, se eu me preparo para isso, a morte não é mais única, porque eu vou ter 2 mortes. Eu tenho essa morte em vida, que eu tô me preparando, e a morte de fato. Ela é incerta, eu não sei quando vai acontecer, mas se eu vou me preparando para ela, quando ela chegar eu vou estar preparado. E a questão da morte apavora, porque da morte apavorar por ser instantânea, se eu morro antes, eu transformo ela não é só num momento, eu tenho esse tempo maior que eu vou diluir, em que eu vou me preparando para ela. É um papo muito louco, mas basicamente é isso que ele fala no segundo sermão. Muito bem, e basicamente no terceiro sermão,
ele vai dar essa ideia. Nós amamos a vida e tememos a morte. O ser humano ama a vida e ele não quer morrer. A morte é temida, é uma coisa horrorosa. Mas devia ser o oposto. A gente devia ter medo da vida e amar a morte. Ele vai dizer, o bem maior da vida é a morte. E o maior mal da morte é a vida. Aí ele vem com essas coisas do raciocínio que eu te falei, da agudeza do pensamento e tal, né? Mas essa ideia de que a vida é sofrimento, de que na vida tem doença, de que na vida tem miséria. E a morte não, a morte é a bênção maior. E aí, é claro, o Pécora mesmo vai dizer, né? É claro que ele não pode dizer que o cara deveria se matar, porque o cristão não pode fazer isso, mas aí ele vai falar dessa morte que é a morte em vida, né? É a morte que ele fala no segundo sermão. Não é a morte física, mas é essa arte de morrer, preparar-se para morrer antes da morte, que nada mais é do que ir aos poucos se desinteressando das coisas do mundo material e se preocupando, cuidando das coisas de Deus, das coisas espirituais. Ele vai dizer, não diz que o cristão se mate, senão que viva, mas que viva como morto para essa vida, preocupado, portanto, com as questões do céu. O Pécora vai dizer aqui no prefácio, existe uma dificuldade adicional óbvia de conciliar o aparente louvor do suicídio e a ortodoxia católica que o condena. Claro que ao mesmo tempo, como Vieira sabia e agudamente buscava, essa dificultação fazia convergir a atenção do seu auditório para o desempenho final do seu discurso, que não poderia admitir tal contradição. Routineiro estão ouvindo assim, mas ele tá falando para nós se matar, mas não pode se matar. Isso trazia o interesse da plateia, né, da audiência. Como que ele vai resolver isso? Aquela mesma lá do primeiro. Como que ele vai dizer que nós somos pó? Como que ele vai resolver isso? E aí a ideia final é de que não é o suicídio, mas essa preparação para a morte em vida, que eu já falei aqui 1000 vezes, estou sendo repetitiva. A gente tem, e de novo eu vou pedir para você ler o prefácio, porque o Pécora vai fazer aqui uma relação entre os 3 sermões, né? Ele vai dizer, por exemplo, a morte no primeiro sermão de cinza é a base afetiva da consciência do cristão, movida pelo temor. No segundo sermão, ela é o objeto de terror que domestica a si mesmo quando orienta as práticas da existência. No terceiro, é o objeto de desejo que anula todos os outros desenganados ao longo da existência. O que a gente pode dizer também relacionando os 3 sermões é que os 3 se baseiam na mesma passagem do Gênesis, aquela em que Deus diz para Adão que ele é mortal, que ele é pó, né? Os 3 têm o tema da morte. E aí ele vai, para fazer a sua explicação, a sua narração, vai usar vários momentos de pensamentos de filósofos, várias citações bíblicas, personagens bíblicos religiosos, para ilustrar, como eu te dei o exemplo da vara de Moisés, para de rir, o que ele tá querendo dizer aqui, né? Nos 3 sermões, essa ideia de que a morte é mais importante do que a vida e de que a eternidade é mais valorizada que o momento presente, que esta vida aqui, na verdade, é uma vida de sofrimento. E fala também das fragilidades dessas conquistas terrenas perto da grande conquista do paraíso, da vida eterna, do viver com Cristo, que eu posso ter lá pra frente. Essa coisa que o Barroco mesmo descreve como a efemeridade das coisas da terra, né? Das coisas terrenas, das coisas materiais, o conflito barroco entre antropocentrismo e teocentrismo, o conflito entre o sagrado e o profano. Para a Igreja Católica, o profano não importa. E isso é efêmero. E, portanto, a vaidade é uma bobagem, porque eu me preocupar com essa coisa muito terrena, isso não vai fazer diferença. No terceiro sermão ele fala, que adianta o leão depois que morreu? A morte iguala todos, né? Ele vai falar de 3 animais, ele vai falar, deixa eu achar aqui. Onde está a braveza do leão, do tigre e do basilisco? Aí os Harry Potter maníacos. Depois da morte, a morte emenda a todos. Isso o faz nas feras, por que não faria nos homens? Então, o que eu adquiro, o que eu conquisto durante a minha vida, a morte leva tudo. Não é isso que eu devo, não é com isso que eu devo me preocupar, e sim com as questões terrenas, né? Tem aí essa outra relação que eu posso fazer assim, ó. No primeiro sermão, a morte relembra o temor do inferno. No segundo, então, prepare-se para viver no céu com as suas ações. No segundo, é o terror que se autoanula e conduz à cura. Já que eu vou morrer, eu vou me preparar. E no terceiro sermão, a morte é a grande vontade que corrige os infortúnios do mundo. Os infortúnios do mundo é a beleza de morrer e abandonar essa vida que na verdade é tristeza, é miséria, é sofrimento, e a morte seria a solução para isso. A salvação está nas mãos dos homens que devem agir em vida para garantir o futuro eterno da alma. Então, isso assim, grosso modo, né? Como eu te disse,
Isso aqui não é um texto que você lê uma vez só, é um texto que você vai ler, vai grifar, vai voltar, vai anotar, vai discutir. E se você puder fazer isso com alguém, eu acho que é muito mais produtivo. Também queria te dizer que a gente tá... aqui eu tô gravando esse vídeo em 2019, novembro de 2019 já, a prova tá aí, né? Eu tô gravando hoje, é dia 4 de novembro, a prova é dia 17. Claro que a gente fala disso no começo do ano, quando fala de barroco, então você teoricamente já leu e já se preparou, né? Estou aqui confiando nisso. Mas neste ano, não acho que o foco esteja nos sermões. Tem muitas obras novas, legais entrando aí para cair na Unicamp, né? A Cabra Vadia, Racionais, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Tem obras muito legais que estão saindo. Então, O Bem Amado, Infelizmente, Caminhos Cruzados, que é muito massa. E o próprio Augusto Matraga, que podem aparecer na prova, já que é a última vez. Então, eu não acho que o foco esteja nos sermões, mas não é por causa disso que você não vai estudar. Então, por favor, estude, tá bom? Meus amores, é isso. Como eu disse, eu não queria fazer um vídeo muito longo. Acho que falhei miseravelmente. Mas quero te agradecer por estar aqui. Esse provavelmente é o último vídeo desta série, né? Não vou parar, mas é o último vídeo dessa série em que a gente cobriu... Oh, meu Deus! Eu vou botar um rojão que acabou. As 21 obras... Mentira, não façam isso. A gente cobriu as 21 obras do vestibular FUVEST Unicamp de 2020, né? 2019, para cair pro vestibular para quem vai entrar na universidade de 2020. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Não vou parar, até porque pro ano que vem a gente tem 6 novas obras na lista, né? Mas quero continuar fazendo vídeo por aqui pra vocês. Mas esta série nossa se encerra aqui. Com o meu muito obrigada a todos que assistem, que comentam, que compartilham, pros amigos, pros inimigos, pra quem é meu aluno e tá aqui me ouvindo de novo, falar coisas que já me ouviu na aula, ou pra quem é meu aluno, mas não tem essas aulas, então vê aqui. Pra quem não é meu aluno, obrigada por você estar aqui, espero ter podido te ajudar, espero que o que eu digo aqui entre em acordo com o que você ouve do seu professor. E é isso, obrigada, é pra vocês, é um trampo do cacete, mas é só pra vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê por aí. Porque vou continuar falando, porque falo pra Camões.